esse dinheiro aí com juro negativo. Então a gente pode ter uma enorme valorização, acredito muito nisso. 2025 vai ser o melhor ano para quem está no mercado de criptomoedas. E lá nesse evento da Binance também, você com certeza, pô, tá com as maiores referências de criptomoeda do mundo. Você deve ter pegado algum insight aí. Qual que é o insight que você pegou? Tipo, do Bitcoin, da Ethereum? Bom, vamos lá. É interessante esse ponto que tocou até o pessoal que está do outro lado de casa. Quando a gente está no fuso horário de Dubai, nesse horário lá agora já é noite. Então, quando está amanhecendo lá às 7 horas da manhã, aqui no Brasil é meia-noite. Então, o povo lá já está acordando no outro dia e trabalhando. Então, eles estão 7 horas à nossa frente. Então, eles já estão. E aí, essa reflexão que eu trago para o pessoal do outro lado que está em casa, de repente o pessoal ainda não foi viajar, não entende um pouquinho do fuso horário, essa diferença de horário, faz tu estar à frente. Então, notícias que estavam saindo lá em Dubai estavam acontecendo aqui no Brasil 7 horas depois. O povo ia acordar aqui no Brasil 7 horas depois e ia ler essas notícias. Então, o mercado Nossa. lá, ele se antecipa, ele está na frente. Então, o pessoal entendeu um pouquinho de antecipação que a gente trabalha. A notícia está saindo lá em Dubai e aqui no Brasil vai chegar 7 horas depois, que é o horário que a gente está acordando. E agora falando sobre o evento, acho que o insight mais importante que eu trouxe lá é estar conectado principalmente com os maiores investidores da Web3, né? Os maiores fundos de investimento estavam lá, os maiores desenvolvedores estavam lá. Então a gente consegue antecipar o que eles estão desenvolvendo. É como se a gente estivesse numa feira de ciência, uma feira de tecnologia, onde os maiores desenvolvedores do mundo estão reunidos e passando o que eles pretendem construir para o ano de 2025, 2026. Qual é a previsão deles? Qual é a expectativa? O que eles precisam melhorar dentro do ecossistema de cripto? Então, trazendo esses insights, como Hypercycle, que a gente falou há pouco. Hypercycle é uma tecnologia que vem desenvolvida principalmente para agentes de inteligência artificial, que é um tema que vai vir muito forte em 2025. Então, para o pessoal que está aí me acompanhando, que já é aluno, a gente um tempo atrás, pode-se dizer que uns 2, 3 anos atrás, a gente investiu num ativo que era a AGIX, que estava fora do radar de todo mundo, com base nessas informações. E aí começou a briga das grandes Big Techs, que era tipo Meta, Microsoft. Então, eles começaram a brigar por tecnologias de inteligência artificial. E os tokens ligados à inteligência artificial valorizaram mais de 30 vezes devido a essa briga. Nossa. Qual é a próxima grande briga que eu vejo que está começando a acontecer já lá fora, que aqui no Brasil ainda não chegou? É a briga dos agentes de inteligência artificial. Aplicativos que vão interagir com aplicativos. Conectar, né? Inteligências. Inteligências artificiais que vão interagir com inteligências artificiais, vão começar a trabalhar e construir. E aí vem muito forte. Então, os ativos que estão ligados a essas narrativas tendem a ter uma grande performance em 2025. Então, para o pessoal que está do outro lado, a gente começar a entender um pouco mais, quando a gente fala de narrativa, o que está acontecendo lá no mundo lá fora e que vai virar notícia. No último podcast que a gente teve aqui, a gente falou sobre a BlackRock, estava comprando muito Bitcoin, estava acumulando muito e, sem dúvida nenhuma, ia começar a virar uma grande narrativa, porque é a maior instituição financeira, o maior fundo de investimento do mundo, né, com mais de 10 trilhões de dólares. E o que a gente viu foi nesse ano a melhor performance do Bitcoin, valorizando muito, teve uma performance muito grande. Então é a gente antecipar essas notícias, antecipar o que vai ser tendência no próximo ciclo, acho que é algo muito importante. E tem um outro projeto também que você fala bastante, é a Sophie. A Sofia... Como que ela tá hoje em dia? Vou até tomar uma água para falar de Sofia, acabei de mandar um áudio no grupo. Já mandou um áudio no grupo aí? A Sofia é um projeto que eu não estou mais falando, continuo, ainda estou investidor, tenho meu aporte para receber no projeto. Mas eu tive um desentendimento e nem foi com os desenvolvedores do projeto, foi com uma equipe nova que chegou. Para o pessoal que está do outro lado, é interessante entender porque a Sofia faz parte de um ecossistema, onde está a fusão da AGIX junto com a FatEye, que hoje é um ativo que está listado na Binance e é um ativo bilionário, né? Um ecossistema bilionário de inteligência artificial. Os desenvolvedores que estão por trás, se for puxar relatórios da NASA, eles estão dentro de projetos da NASA, construindo projetos de inteligência artificial para a NASA. Então é um time muito grande que eu confio muito, mas novas pessoas que contrataram, eu achei que eles lidaram com uma falta de respeito com a comunidade brasileira, sendo que a gente é um dos maiores investidores do projeto, a comunidade que mais apoiou o projeto, e eles não deram a devida atenção que deveriam dar. Então, dessa forma, eu falei para eles, enquanto eles não tratarem a comunidade do Brasil com prioridade, como eles tratam as outras comunidades lá fora, eles não vão ter o meu apoio. Então, não é em relação ao projeto, mas em relação à forma que eles estão tratando. Eles devem, tratar os brasileiros com mais prioridade. E eu não falo isso somente em projetos. Eu falo isso até dos investidores brasileiros. A gente teve uma briga muito grande aí há uns 2 anos atrás. O Thiago está aqui presente, que é um investidor também, junto com outros investidores que investem junto comigo, que o pessoal lá fora não valoriza os investidores brasileiros, América Latina.
Então é como se a gente fosse para eles, tipo, ah não, o brasileiro aceita esmola, aceita qualquer coisa. Não, Não o é assim, brasileiro né? tem que valorizar porque o mundo lá fora quer entrar aqui no Brasil. Ele sabe que os maiores investidores estão aqui. O Brasil investe muito, tem uma das... Quando a gente fala em número de usuários dentro da Web3, é um dos países que está muito à frente. Deve estar no top 2 ou top 3 do mundo de usuários dentro da Web3. Que é o quê? As grandes Big Techs querem. Vamos supor, a BlackRock hoje. A BlackRock é uma das maiores instituições financeiras do mundo. Eles querem investidores agora que sabem interagir dentro da Web3, que é o mercado de criptomoeda, que é interagir com a internet descentralizada. Então, eles precisam dos investidores. E a gente entender que eles precisam estar aqui faz a gente entender que a gente tem valor. É que nem jogadores de futebol. Os melhores jogadores de futebol, um tempo atrás, estavam no Brasil. E eles começaram a pagar o valor justo dos jogadores de futebol. Então, é dessa forma que eu vejo. Então, acredito muito no projeto. Estava falando isso hoje ainda sobre eles. Porém, enquanto eles não tratarem a comunidade brasileira com respeito, eles não vão ter meu apoio. Boa, Jader. E o insight pro Bitcoin agora, pelo que você está analisando aí, você acha que o Bitcoin ele já chegou num patamar que ele vai permanecer ou ele precisa subir um pouquinho mais para chegar na out-season e fazer as outras criptomoedas explodir? Cara, é perfeito isso aí que você falou, até porque quando a gente fala aqui de oportunidades, né, buscar altcoins alternativas ao Bitcoin, são moedas que têm um valor de mercado muito baixo, tem uma volatilidade muito maior, então tendem a qualquer capital que entra ter uma enorme valorização. Porém, esse movimento aí, eu acredito que venha lá só por maio a junho de 2025. Isso por quê? A atenção do dinheiro que está entrando dentro do mercado agora, o fluxo de dinheiro que está entrando, está vindo para o Bitcoin por meio dos ETF. Não adianta, a gente está numa disputa, numa corrida para ver quem acumula mais Bitcoin, a BlackRock liderando ali, as outras gestoras de fundo comprando muito Bitcoin. As empresas começaram a pegar capital também para comprar muito Bitcoin. Então, se a gente for olhar agora, a gente teve uma valorização aí, em média nos últimos 30 dias de quase 60% no Bitcoin, que é algo muito grande. Imagina, o Bitcoin passou muito tempo parado e aí tem uma valorização de 60%. Muitas pessoas começam a esperar uma grande correção. Eu espero uma acumulação, uma lateralização agora num período. E essa lateralização é bom porque muitas pessoas começam a ser atraídas pela valorização do Bitcoin e começam a buscar moedas alternativas. Então a gente está vendo algumas altcoins ter grandes valorizações. Dentro da nossa carteira recomendada, a carteira 12X, onde a gente seleciona os principais projetos, teve projeto que valorizou 400%, que foi o resultado de CRV. Nossa. Então a gente teve Ondo, que eu até cheguei a mencionar num dos últimos podcasts, que era um ativo que está ligado à RWA também, que é uma narrativa muito forte, que é a tokenização de ativos do mundo real dentro da blockchain. Só que a BlackRock investe muito em Ondo. Então a gente até tem dentro do meu canal do YouTube, foi um dos últimos vídeos que eu fiz deve fazer uns 2 meses atrás, falando sobre Ondo. E o que a gente viu foi Ondo valorizar agora, junto nessa pernada aí do Bitcoin, 200%. Nossa. Então, o Bitcoin valorizou 50% no período, mas teve altcoins que valorizaram 200, 400, tem outros casos que valorizaram mais, mas eu digo assim, de ativos consolidados. Isso porque a gente está falando de Ondo, um ativo que a BlackRock está investindo, colocando muito dinheiro, então acaba gerando uma segurança maior. Então, quando eu falo do Bitcoin, acho que a gente precisa olhar para um gráfico, depois a gente pode cortar esse vídeo e colocar o gráfico para o pessoal visualizar, né? Porque aqui eu não vou conseguir. Mas a gente precisa falar sobre algo muito importante para as pessoas entenderem que elas ainda estão num momento muito bom no mercado, é quando a gente fala de liquidez global. Então, agora, para quem é investidor, está nesses ciclos de investidores, de empresários, o que a grande maioria das empresas estão sentindo? Uma falta de liquidez no mercado muito grande. Então, é interessante o pessoal que está do outro lado de casa pesquisar. Se entrar lá no portal do CryptoShark, tem uma análise de dados on-chain que mostra que a liquidez global está caindo. E o mercado de cripto está subindo, só que sempre foi o contrário. A liquidez global subia e o Bitcoin acompanhava. Agora não, o mercado está subindo mesmo com a liquidez global caindo. Então, para o pessoal entender do outro lado de casa um pouco sobre a liquidez e sobre o que a gente espera para 2025, que eu acredito que vai ser a maior valorização, mesmo sem liquidez no mercado, o mercado está subindo. Mas por que não tem liquidez, Jada? O primeiro ponto que não tem liquidez é taxa de juros muito alta. O Brasil tá pagando aí, chegou a tá pagando, tu que tá ligado Agora, à bolsa. Agora 12 alguma coisinha. Né? Bota aí, já chegou a 1% ao mês. 14%, já chegou a estar ao ano. Então, investidor que tem dinheiro, vou deixar meu dinheiro com segurança aqui no Brasil, bloqueado no banco na renda fixa e vou receber em média 1%. Então, o dinheiro acaba saindo do mercado e ficando travado no banco porque está te pagando uma rentabilidade muito boa. Qual é a expectativa para 2025? Principalmente porque o Donald Trump já assumiu nos Estados Unidos. E a ideia dele é incentivar o mercado, voltar o comércio. Cortar a taxa de juros. E cortar a taxa de juros dos Estados Unidos, que já é a mais alta dos últimos, pode-se dizer, dos últimos 100 anos. Foi o maior tempo de alta de juros que a gente tem nos Estados Unidos.
Então, os Estados Unidos hoje tem a maior economia do mundo, tem a maior liquidez do mundo, e eles estão com a maior taxa de juros, ou seja, o dinheiro está todo lá concentrado em dólar. Tanto que a gente está vendo o Brasil sofrer muito aqui com dólar. No Brasil também há uma taxa de juros muito alta. Então, a expectativa é, 2025, eles cortarem a taxa de juros, começarem a diminuir. E aí o investidor que tem o capital bloqueado começa a buscar alternativas, ativos ao risco para se expor mais uma volatilidade, porque está sem rentabilidade nenhuma. E aí eles começam a vir para o mercado de risco. Então imagina quando o banco, principalmente, começar a emprestar dinheiro a juros, a juros zero para os investidores. Ixi, aí o dinheiro vai à vontade, né? Imagina que tu possa pegar agora, se tu fosse ali pegasse R$ 1 milhão a juros zero durante um ano. Daqui a um ano, tu sabe que a inflação desse dinheiro vai valer uns 800 mil ali, tipo, o poder de compra, porque a gente sabe que a inflação no Brasil está muito alta. Então, tu vai pegar esse dinheiro, não, vou comprar imóveis, vou comprar terreno, vou investir em criptomoedas que tem um potencial de valorização maior. Então, o fluxo de dinheiro, é essa liquidez global que a gente está falando, a tendência é que tem um pico muito grande. Então, se olhar nesse gráfico que está lá no portal do CryptoShark, a gente vai ver que o último pico de liquidez que teve foi quando o mercado subiu mais de 10 vezes, o mercado de criptomoedas. Então, imaginem agora a liquidez global voltando em 2025, com o mercado de criptomoedas já subindo. A gente pode ter uma enorme valorização, eu digo uma valorização que possa surpreender a todos. Isso porque, se a gente for ver aí os principais fundos de investimento, as principais empresas, eles estão tirando dinheiro dos investidores para comprar cripto. Agora imagina quando o banco abrir as portas para eles pegar esse dinheiro aí com juro negativo. Então a gente pode ter uma enorme valorização, acredito muito nisso, 2025 vai ser o melhor ano para quem está no mercado de criptomoedas. Legal, então você acredita que assim, os Estados Unidos abaixando a taxa, praticamente todas as outras economias vão ser obrigadas a baixar a taxa também e vão procurar ativos de risco, né? A tendência foi essa que aconteceu sempre Legal. todos os últimos anos. Mas Faz sentido, pô. algo interessante para o pessoal refletir em casa é não cair em algumas armadilhas que vamos refletir. Se a gente for pesquisar algumas matérias aí em sites de notícia, a gente vai ver que alguns gerentes de banco começaram a indicar para os seus funcionários a comprarem dólar, se proteger. Isso quando o dólar estava 5. Ou seja, o banco, quando ele coloca uma taxa de juros muito alta, de 14% ao ano, 13% ao ano no teu capital, e tu coloca todo o teu dinheiro dentro do banco, ele sabe que futuramente ele está reprimindo uma inflação, tentando controlar uma inflação, mas essa inflação vai explodir lá na frente. É que nem eu pressionar uma mola, quando eu tirar a mão, essa mola vai explodir. Então a inflação em 2025, a tendência é explodir muito além das expectativas. E aí o que a gente precisa refletir? É nesse momento que eles começarem a baixar os juros, começar essa inflação a subir, o que eles fizeram durante todo esse período que eles estavam com o dinheiro de vocês? Porque vocês vão começar a tirar o dinheiro, vão querer devolver o dinheiro, mas eles pegaram esse dinheiro, compraram o dólar e compraram muito ouro. E aí compraram muitas criptomoedas, agora que já estão supervalorizadas. E aí tem um gatilho aqui que as pessoas precisam refletir do outro lado, que é empresas como a Nvidia, que paga dividendos, que está muito esticada, valendo mais de 3 trilhões de dólares. Aí imagina que tu chega lá agora, tu pode pegar o teu dinheiro, comprar essas ações, porque estão pagando dividendos aí no ano aí, porque a receita dessas empresas vai melhorar, vão conseguir pagar mais dividendos, e aí tu olha, não, a Nvidia está pagando lá 20% de dividendos ao ano. Um exemplo só para as pessoas refletir. E vão lá e acabam comprando ações que estão subvalorizadas. E aí elas ficam presas numa ação que está pagando 20% de dividendos, mas a tendência é no ano corrigir 40%. Então, tu ganhou 20, mas perdeu 40. É a mesma coisa que acontece com o nosso dinheiro no banco. Tu empresta o dinheiro para o banco para pegar uns juros de 14%. E qual foi a inflação do ano acumulado? Quem tinha 1 milhão bloqueado na renda fixa deve ter um poder de compra agora de uns 700 mil. Perdeu um poder de compra muito grande. Então, tu acaba ganhando uma taxa ilusória durante um ano que eles vão te prometer lá 14%, mas tu perde poder de compra. O mesmo acontece com as ações que estão muito esticadas e pagam dividendos. Né, eu digo das que já valorizaram muito, né? Tem ações que não valorizaram quase nada. Tesla, Apple, as que mais valorizaram assim. Mas estão esticadas. Então tem de ter uma esticadinha e o pessoal, não, mas tá pagando 20% aqui de rentabilidade, tem potencial de crescer mais, só que aí vão ver durante o ano um declínio. Então tu acaba perdendo poder de compra. Então não cair nessa armadilha quando vier essa liquidez, saber trabalhar com o mercado para tirar o maior proveito do... Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.